Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente conversa sobre algumas principais mudanças causadas pela pandemia do coronavírus. Hoje a gente fala pontualmente sobre o home office e o homeschooling. E para isso eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Gina Coelho e o gestor das lojas Moda Verão, Gilson Siqueira Camargo. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente vive. Gilson, assim que a gente se deparou com esse contexto de pandemia no nosso estado, na nossa cidade, o comércio fechou e vocês foram forçados a se reinventar. Você pode contar um pouco para a gente de como vocês fizeram essa adaptação nesse período? Olá, Michele. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui do lado da Gina. Eu digo que a gente levou um grande susto no primeiro momento. Ficamos aí em casa 2 dias, sem saber o que fazer e o que ia acontecer. Então eu fiquei 2 dias parado, pensando, e assim, a equipe também, né? Os sócios, os proprietários, inclusive ficaram 2 noites sem dormir, muito preocupados, porque são 300 famílias diretas empregadas na Moda Verão. É uma empresa genuinamente cuiabana, mais de 30 anos no mercado, que vende no crediário próprio da casa. Então, quer dizer, ela tem aquela venda à vista, no cartão, no crediário, e para entrar a receita, o cliente tem que pagar a sua prestação. Então, a gente ficou ali, no momento, sem saber o que fazer. E nós não tínhamos outras formas de pagar a não ser presencialmente. As pessoas tinham que ir até a Moda Verão para pagar o seu carnezinho, a sua prestação. Então essa foi a primeira medida. O que fazer para receber as prestações, já que as lojas estavam fechadas e não sabíamos quando retornar. Então esse foi o primeiro desafio. E aí o que vocês pensaram nesse momento, né? Como solucionar esse problema? Criamos um saque, criamos um contato através do WhatsApp, fomos para a TV, os merchans ao vivo, informando o número do WhatsApp, onde através do WhatsApp ela poderia solicitar um boleto ou um profissional para ir até a sua residência para pagar a prestação. E fomos muito bem recebidos ou surpreendidos, que a demanda foi grande. Começamos com 3 profissionais. Esses 3 profissionais eram funcionários da Moda Verão, um gerente de logística, e o responsável pela TI. Então, foram pessoas da empresa uniformizadas e começaram a ir até o cliente receber a prestação. E a demanda foi muito grande, foi positiva. As pessoas querendo pagar, honrar o seu compromisso. E aí, no segundo passo, nós criamos um portal Moda Verão, que através do portal ele podia estar emitindo o seu boleto. Mas a grande maioria do nosso público são pessoas da melhor idade, não estão aptos a mexer com tecnologia, entrar no site, para eles é algo de um outro mundo, né? Está distante? Está distante dele. Então, a grande maioria foi receber em casa, né? O deliver, né? O popular, o motoboy. Mas, graças a Deus, foi bem sucedido. Superamos essa fase. Mas acreditamos que o mundo mudou e nós não vamos mais poder trabalhar da mesma maneira que trabalhávamos antes, querendo apenas que o cliente vá até a loja pagar a sua prestação, né? Porque essa era uma sacada da empresa, né? E eu digo que até do dono, do proprietário, do Ademar, um dos sócios, porque as pessoas quando iam até a loja pagar o seu carnezinho, a sua prestação, principalmente as mulheres, já faziam um novo carnê. É igual você ir no supermercado comprar um pãozinho francês e sair do mercado só com o pão, né? É muito difícil. Então você leva uma bolacha, um suco, um refrigerante, entre outros produtos. Mas a gente está mudando e vamos precisar mudar ainda mais mudança de hábitos. Então a gente está mudando, estamos buscando novas ferramentas e procurando sempre manter o calor humano, né? O contato, porque a gente gosta de gente, a gente gosta de abraçar. O nosso cliente é aquele que está lá toda semana, são os mesmos clientes toda semana. É a família. Então lá temos a bisa, a avó, a mãe, a filha.
E nesse momento a gente está pedindo para ir sozinha, não levar a família. Então não é fácil. Então a gente está num processo de mudanças. Mudanças que vão mudar cada vez mais rápido e quem não acompanhar vai ficar fora do mercado. Gina, a gente está falando um pouquinho da mudança no que diz respeito à relação de trabalho, né? Pegamos uma empresa, uma rede de empresas como exemplo disso, mas a gente está vendo mudanças também na relação da educação dos filhos, esses pais junto com esses filhos em casa, tendo que administrar essas aulas online. Como que fica isso, né? Qual é o peso disso sem a gente ter recebido um preparo para entrar nessa tendência? Boa tarde, Michele. Obrigada pelo convite. Sim, fomos todos pegos de surpresa, né? Não fomos preparados. Daqui a um mês vai acontecer isso, então como é que eu posso já me prevenir para isso que vai acontecer? E dentro disso, no primeiro momento, é um susto, né? Tanto é que nas primeiras semanas as escolas também não sabiam o que fazer, como fazer, não estavam preparados com estrutura e nem com know-how para isso. E nós, a família também. Os pais tendo que aprender a lidar com 24 horas do dia criança em casa, muitos em home office, e tendo que fazer os serviços domésticos, então tudo aconteceu ao mesmo tempo e caiu como uma bomba mesmo no colo de todo mundo, somado à ansiedade, o medo, o pânico, de que ninguém sabia, meu Deus, como é que eu faço agora, como é que eu me limpo, o que tem que fazer, o que não tem, o que é exagero, o que não é. Então, acho que levou de uma semana a 10 dias para todo mundo, meio que, né, administrar isso e de alguma forma começar a ver suas saídas dentro do contexto familiar. E o homeschooling é uma prática que no nosso país, nós culturalmente não temos essa intimidade. Não é uma coisa normal no Brasil o homeschooling. A gente tem até uma discussão, mas que divide opiniões, que ainda não tem uma regulamentação. Exatamente, né? Divide muita opinião. E os pais estão acostumados em casa a lidar com as tarefas, com essas coisas mais tranquilas, né? Você faz um acompanhamento, sendo que a professora, que tem toda a formação pedagógica, já instruiu a criança. Então você dá um respaldo. De repente você se vê tendo que fazer um trabalho pedagógico com seu filho, sem você ter formação. Tem família que tem uma criança, tem família que tem 2, tem família que tem 3, tem família que tem 4, e tudo isso junto. E tem escolas, está variando de escola para escola, tem escola que manda algumas atividades, então isso se torna mais leve, você combina com a criança uma rotina. Eu nunca sugiro rigidez. Não tem como a gente ter uma vida em quarentena, em distanciamento social, em isolamento, que é uma vida comum, quando a gente sai para trabalhar, volta, interage com outras pessoas. Quando a gente está confinado, todos os sentimentos são maximizados. Então, se um defeito do filho tem uma proporção quando a gente está na nossa rotina normal, em confinamento, ela se torna muito maior. E a gente, como mãe também, se a gente grita 1 ou 2 vezes, eles não escutam o nosso grito, imagina o dia todo os pais ali em cima, não, 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 gritando. Então é um momento muito difícil para todo mundo. E em relação ao homeschooling, o que eu tenho orientado, né, aos pais que eu dou consultoria, acompanho na psicoterapia? Perceba seu filho em primeiro lugar, olha como ele funciona. O que serve para o coleguinha não necessariamente serve para o seu filho. Então perceba, ele consegue ficar quanto tempo sentado? Tem escola que está colocando a criança online das 8 ao meio-dia. Como se fosse na escola mesmo, na né? sala de aula. Nem na sala de aula a criança fica todo esse tempo, né? E é uma questão não de comportamento, mau comportamento da criança, criança é agitada ou isso, aquilo, não. É uma questão natural da criança, é cerebral. A criança está em desenvolvimento psicomotor. Então a criança
no que ela está se movimentando e interagindo com objetos, com pessoas, ela está se construindo, ela está se desenvolvendo. Então, é humanamente impossível para a criança ficar tanto tempo concentrada em frente a um computador. Não tem também, a intimidade dela com o digital é diferente. Então, a primeira coisa, perceba seu filho, observe quanto tempo ele consegue ficar concentrado, faça pequenos intervalos. Vamos combinar, a criança não sabe mensurar tempo, então você pode fazer por sinais. Venceu os sinais, já passou, você fala, agora você vai beber uma água, vai pular, vai brincar um pouquinho e vamos retomar? Aí retoma com a criança. E se você vê que seu filho está com muita dificuldade, converse com a escola e faça o que é possível. Porque a maior mensagem que eu quero deixar é a seguinte: 2, 3 meses de formação acadêmica, a gente recupera depois assim. Agora, as memórias que ficarão relacionais dos nossos relacionamentos nesse período da quarentena, talvez depois a gente não consiga resgatar. E são coisas que vão ficar marcadas para sempre. Que podem gerar traumas, Com toda certeza. Problemas na vida adulta. Então, que nesse momento a gente priorize a qualidade do relacionamento, da relação afetiva, porque a formação intelectual a gente recupera rapidamente. Gilson, a gente falava um pouquinho de como a Moda Verão se reinventou para conseguir receber esses boletos, né, esse crediário, e você dizia assim, a gente percebeu que é um caminho sem volta, que quem não se reinventar, não conseguir acompanhar esse movimento vai ficar de fora, né? Diante desse empurrão que o coronavírus deu, o que vocês conseguiram fazer, por exemplo, em home office e o que vocês perceberam com essa prática? Como a Gina bem disse, a gente não estava preparado. E de uma hora para outra estamos sem reinventar. Então teve muitas pessoas que trabalharam em home office e digo que até hoje tem pessoas trabalhando nesse formato que antes era algo, vai ficar em casa, não vai trabalhar. Eu percebi que o home office as pessoas acabam produzindo mais, os resultados aparecem. Então se você está na sua casa, eu quero saber o resultado. Então é algo que vai continuar, não vai voltar para trás e a gente aprende com isso, né, o resultado. Então eu estou aqui do lado da Gina e estou aprendendo aqui um monte de coisa. Eu tenho um filho de 16 anos, já está me ajudando a lidar com ele, com a escola, com o inglês. Então aqui observando, então assim será a nossa vida. Vamos ter que mudar os hábitos. Alguns hábitos velhos não vamos conseguir mais levar adiante. Alguns vão manter. Mas o mundo mudou, vai mudar cada vez mais, a tecnologia está aí e precisamos aprender a lidar com ela. Então o home ajudou bastante no quesito de cobrança, de telemarketing, de aniversário, de negociações com fornecedores, de prorrogar boleto, os compradores entraram em contato com fábricas, prorrogando os pedidos, cancelando pedidos. Estamos na semana do Dia das Mães. Como vai ser o movimento do Dia das Mães? É uma caixinha de surpresa. Né? Os restaurantes lotam, né, no Domingo das Mães. E esse ano? Como que vai ser o Domingo das Mães com a família? Então a gente vem se reinventando em reuniões, né, fazendo as reuniões através do Zoom, né, na videoconferência. Então, é um mundo que a gente precisa conhecer, aperfeiçoar, estudar, e não dá para fazer de conta que não aconteceu. Aconteceu, parece um sonho. Né? Hoje, eu falando com uma amiga, né, ela falou, Gilson, eu ainda acho que eu não acordei. Eu falei assim, olha, há uma semana atrás também ficava assim, será que é um sonho, né? A gente fica meio entorpecido, assustado, né? E como a doutora disse, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos 10 dias, foram os dias mais difíceis. Eu fiquei mais de uma semana sem ver a minha mãe. Até é difícil. Ligando para ela, minha mãe mora sozinha, meu irmão está sempre lá. E quando eu vi a minha mãe, eu queria abraçar.
e não abracei a minha mãe. Então são situações delicadas, somos seres humanos, somos de carne e osso. Então são situações que a gente não sabe o que fazer. Encontrei o meu amigo aqui, né? E abraçamos. Nós somos, né, do contato, né? Algumas pessoas mais. Então é um momento delicado que vai passar, está passando. Eu acredito que nada é por acaso, Deus sabe o que faz. Quantas pessoas estão passando mais tempo com a sua família que não faziam isso há muitos anos. Então Deus sempre tem um porquê. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. Eu acredito muito nisso. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho aqui no Papo com Ela.